Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 6. Diz a narrativa bíblica: E ele disse mais: Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés escondeu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Meus queridos irmãos, a narrativa bíblica que ora acabamos de ler traz a nós uma revelação muito profunda. Moisés está literalmente levando o seu rebanho para trás do deserto. Diariamente Moisés fazia isso com as suas ovelhas. Na verdade, com a ovelha que era de seu sogro, por nome Jetro. Todos os dias ele levava essas ovelhas para trás do deserto. E é literalmente aí, geograficamente aí, que Deus se revela para Moisés, por trás deste deserto. Queridos, aprendam uma coisa. Primeira revelação que eu quero deixar para a sua vida e para a sua alma. Deus, ele vai se revelar a Moisés, literalmente, quando Moisés está sozinho atrás do deserto. Deserto nunca significou a sua destruição, não. Deserto significa que se você passar por ele, você vai ter experiências fenomenais para passar para outras pessoas aquilo que você passou. Moisés geograficamente está fazendo todos os dias o que ele fazia. Só que aquele dia foi um dia diferente. Ele viu o que nunca viu na sua vida. Ele experimentou o que nunca experimentou na sua vida, no seu chamado, no seu ministério. É bem verdade que foi a primeira vez que Deus fala com Moisés. E aonde ele falou? Por trás do deserto. Por trás do deserto aqui significa por trás dos bastidores, aonde ninguém te vê, aonde ninguém te olha, aonde ninguém te enxerga. É aonde Deus vai se revelar para Moisés. Porque Deus sempre se revelou quando ele te chama para perto, na solidão da vida. Quando você está sozinho, é quando Deus vai se revelar para a sua vida. Quando você está só, no seu quarto, aonde ninguém te vê, lá por trás dos bastidores, é onde Deus vai se revelar para você. E o que eu acho muito poderoso e lindo de Deus é que da forma que ele se revela para você no secreto, é a forma que ele vai se revelar para todos. Ou seja, a preparação que ele te prepara no oculto, no deserto, é da mesma forma que ele vai explodir seu ministério na frente de muitos. Moisés não tinha ninguém para ver ele. Moisés não tinha seu público. O público de Moisés era o público de Davi, suas ovelhas. As ovelhas que ele cuidava de seu sogro Jetro. Esse era o seu público. E naquela solidão, Deus vai se revelar para ele. Deus sempre se revelou para a vida de muitos patriarcas e profetas no meio da solidão. Deus se revelou para Moisés quando na verdade Deus se revelou para Elias quando Elias estava no deserto, desistindo do seu ministério, da sua chamada, lá na caverna. E Deus se revela com uma voz mansa e delicada, dizendo: Elias, o que tu fazes aqui no deserto? Deus se revelou para o patriarca chamado também Jacó. Jacó estava lá em Peniel, havia passado sua esposa, seus negócios, seus animais, seus servos, suas servas, e a Bíblia diz que ele ficou só. E quando ele fica só, ele vê o anjo, ele está vendo o sobrenatural, ele luta com o anjo. A Bíblia diz que o anjo muda o nome de Jacó para Israel. Então perceba que por trás do deserto é onde ninguém vê, é onde Deus está preparando a sua vida para grandes coisas. Então a minha prédica, a minha oratória, a minha pregação hoje, a minha palavra profética é para você que está passando um deserto da sua vida.
Porque é no deserto que Deus se revelou para Moisés dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele está se revelando como Deus de aliança, porque Deus fez aliança de Abraão, a Isaque e a Jacó. Então é no deserto da vida que Deus se revela como Deus de aliança. Quando Deus ele disse para Moisés dizendo: eu sou Deus de Abraão, ele está dizendo: eu sou Deus que faço promessa. Quando ele diz: eu sou Deus de Isaque, ele está dizendo: eu sou Deus cumpridor da promessa. Que coisa linda. Quando ele diz: eu sou Deus de Jacó, ele está dizendo: eu sou Deus que prospero a promessa que entreguei. Então perceba que quando ele está se revelando para Moisés, ele está dizendo: eu sou Deus que faço promessa, eu sou Deus cumpridor de promessa e sou Deus que prospero a promessa de Deus. Pastor, o que o Senhor quer falar para mim? Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que são os nomes original desses homens de Deus, desses patriarcas, é o teu Deus. E aonde ele vai se revelar? É justamente na solidão da sua vida. Então, no momento que você está passando da sua solidão, desse deserto que você está enfrentando, Deus está se revelando para você que não está nada acabado. Então, perceba que aonde nunca Moisés havia ouvido a voz de Deus, ele vai ouvir justamente no deserto. Posso falar uma coisa para você? Deus te leva para o deserto para ter um a sós com você. Deus te leva para o deserto para você experimentar o que você nunca experimentou, ver o que você nunca viu. E observe que no deserto, Deus ele vai falar com Moisés. Deus está falando com você através desse vídeo. E qual é a voz de Deus para a tua vida? É que no deserto ele vai preparar o seu ministério. Ele vai dar estrutura ao teu ministério. É percebível que Moisés, ele leva as ovelhas de Jetro para trás do deserto. Parecia que era um dia normal, era um dia insignificante, era um dia como os outros dias, mas aquele dia foi um dia diferente para Moisés. Eu profetizo que através desse vídeo seja um dia diferente para a sua família, para a sua vida e para o seu ministério. Que através desse vídeo Deus venha se revelar para você, porque não é um dia normal. Você não chegou aqui neste canal por um acaso, você chegou aqui e está ouvindo a voz de Deus falando contigo. Nesse deserto, que você perdeu seu esposo, perdeu seu filho, e você talvez perdeu seu emprego, não sabe o que fazer, é nesse deserto. Parece um dia normal, mas é um dia que Deus se revelou para a sua vida. Assim como Deus se revelou para Moisés, lá no monte. A Bíblia diz que parecia tudo normal, mas Deus ele se revela para Moisés em uma sarça. E na sarça estava pegando fogo. Perceba que Deus ele trabalha nas coisas pequenas, nas coisas naturais. Ele está se revelando para Moisés através de uma sarça. Sarça no deserto era coisa comum, era coisa simples, né? Uma sarça, um pedaço de folhagem ali seca, que o sol, normalmente quando pegava aquele calor do sol naquela sarça, ela por ser muito sensível, ela pegava fogo. Então, no meio dessa simplicidade, Deus se resolve se revelar para ele através dessa sarça. No meio de uma pequenez. Que Deus não trabalha com grandeza, Deus trabalha com simplicidade. Então, observe que ele se revela para Moisés através daquela sarça. E quando Moisés observa, que ele vê aquilo acontecendo diante dele, disse: não, eu subirei para ver o que está acontecendo. Não é uma coisa natural. Por quê? Porque as outras sarças que eu vejo, ela pega fogo e se consome, ela se destrói. Mas essa não, ela está com fogo e ela está de pé. Ou seja, o fogo que estava sobre a sarça não destruía, mas trazia estrutura. Sabe qual era a primeira lição que Deus estava se revelando para Moisés? Que através da sua presença ele ia dar estrutura ao seu ministério. Ele ia dar estrutura à sua chamada. Então perceba que o chamado de Moisés foi dentro de um fogo, dentro da presença de Deus. O chamado onde Deus ele te chamou foi justamente dentro da sua presença,
para estruturar você. Então esse fogo que Deus estava se apresentando para Moisés, ele estava dizendo assim, olha, a presença de Deus que eu estou derramando sobre esse ambiente aqui é a mesma presença que eu vou derramar sobre a tua vida, Moisés. E vai lhe trazer estrutura. Porque eu aprendo com a Bíblia Sagrada que o que nos faz ter estrutura ainda é a presença do Todo-Poderoso. Ainda é a presença do Espírito Santo. E que a presença do Espírito Santo estruture a sua vida. E naquele momento que ele estava vendo aquele fogo, aquela presença, a Bíblia diz que ele ouve uma voz falando com ele. E ele diz, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo, Moisés. Então percebam, meus irmãos, que a historicidade aqui, essa revelação para Moisés é uma revelação profunda. Ele está se preocupando em arrancar de Moisés aquilo que ele veio do Egito, carregando do Egito. Então perceba que ele está ali, recebendo uma voz do Todo-Poderoso, dizendo, arranque a sandália dos teus pés. Ou seja, eu preciso te preparar para grandes coisas. Na simplicidade, ele está preparando você no meio desse deserto. Moisés não esperou, ele arrancou a sandália dos pés e ele começa a ouvir a voz de Deus dentro daquela sarça que estava com fogo. Ele diz, Moisés, arranca a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa é santo, Moisés. E eu aprendo com a Bíblia Sagrada que a sarça só tinha fogo por causa da sua voz, da voz de Deus. Não adianta, nós só temos o fogo do Espírito quando nós temos a presença dele. A presença dele é através da sua palavra. Aonde se tem voz, existe fogo da presença de Deus. E Moisés está tendo a primeira experiência ao ver a sarça se queimando e ao ouvir a voz de Deus. Deserto é lugar de se ouvir a voz do Todo-Poderoso. Deserto é lugar de se ouvir a voz de Deus lhe dando experiência. E eu corro para o final desta reflexão para a sua vida. Moisés é preparado pela voz. Moisés é preparado no deserto. E Moisés é preparado pela presença do Todo-Poderoso. E ele se revela a Moisés dizendo, Moisés, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque e eu sou Deus de Jacó. Sabe que Deus estava falando com Moisés e está dizendo, eu sou Deus que faço promessa, eu sou Deus cumpridor da promessa, eu sou Deus que vou prosperar a promessa que te entreguei. Moisés se levantou como um grande homem de Deus naquele ambiente. Moisés se levantou como um grande libertador. Então Deus, ele preparou a Moisés como um grande libertador, como um grande homem de Deus, através da sua voz, entenda, no deserto. Então esse deserto não é para matar a sua vida. Esse deserto não é para fazer você pensar que tudo é o fim. Pelo contrário, é onde tudo vai se iniciar no seu chamado e no seu ministério. Acalma o teu coração, porque por trás do deserto, por trás dos bastidores, ninguém vê tua lágrima, mas Deus está vendo. Ninguém vê a tua dor, mas Deus está vendo. Ninguém vê o teu sacrifício de cuidar das ovelhas, mas Deus está vendo. E através das tuas atitudes que você está obedecendo à voz de Deus, está no deserto, mas está adorando ao Senhor, Deus vai te levantar como um grande homem de Deus. Acalma o teu coração. Eu termino dizendo que por trás dos bastidores, por trás desse deserto, Deus vai lhe dar experiências poderosas. Calma. Deus está levantando a sua chamada. Deus está levantando o teu ministério. E a partir de agora, você vai ser reconhecido como libertador, como grande homem de Deus. Receba essa palavra. Se inscreva em nosso canal, tá bom? Para você receber outras palavras proféticas na sua vida e no seu chamado. Deus abençoe a sua vida. Eu conto com você para compartilhar essa mensagem, porque com certeza muitas pessoas estão no deserto pensando que é o fim, mas é onde eles vão conseguir as maiores experiências na sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Não desista nesse deserto, porque Deus ainda tem muito a percorrer com o seu chamado e com o seu ministério. Deus abençoe e até o próximo vídeo.